Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, o seu lar, seu trabalho, que o favor de Deus possa alcançar a sua vida e fazer uma mudança aí na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, que o favor de Deus alcance a sua família, a sua vida e tudo que você tem, que as bênçãos de Deus recaia sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, que vocês possam ser favorecidos pelas santas mãos de Deus. E mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo, para levar a palavra do Senhor. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscrevam aí. Aqui embaixo no YouTube ou do ladinho tem uma palavra inscrever-se. É só clicar lá. Você já, a partir do momento que você clica em cima dessa palavra, vai aparecer inscrito em preto e você já está inscrito. Compartilhe, deixa seu like, seu joinha aí, para que esse canal possa ser mais conhecido, que as pessoas possam receber a palavra do Senhor. Eu conto com a sua ajuda, e você que já se inscreveu, eu agradeço de coração, e que Deus abençoe e retribua 100 vezes mais em bênção para você, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar de uma passagem muito bonita. Eu vou falar de uma passagem que se encontra lá no livro de Ruth, né? Lá no livro de Ruth tem a história de uma mulher e seu marido, e ali estão passando por um momento difícil nessa terra que é a deles, é da família deles, e eles resolvem ir conjuntamente, a mulher, o esposo e seus 2 filhos, ir para a terra lá de Moab, viver no meio dos moabitas. E assim o fazem, eles vão viver. Noemi, seus 2 filhos, seu marido, vão viver nessa terra para fugir daquele momento difícil que eles estavam passando, de fome, de necessidade. Lá naquela terra estava um momento tão difícil, e eles saem de lá, né? E vão viver nessa terra. Nessa terra, os 2 filhos de Noemi se casam, né? Um dos filhos casa com a Ruth, outro casa com a Orfa. E ali parece que tudo tá bonito, parece que tudo tá indo bem, mas de repente o dia mau chega na vida de Noemi. Pense comigo agora, vamos parar um pouquinho de falar da história e vamos ver. Noemi, sua família, quiseram fugir daquela dificuldade que estavam passando, que estavam vivendo. Foram para uma terra, na esperança daquela terra ser, né, abençoada. E quando aquele mal que estava vindo sobre o povo dela acabasse, o plano era retornar, mas de repente estão fugindo do problema. O outro tipo de problema agora vai passar na vida dela, vai ser na vida dela. E eu quero dizer para você que não adianta você fugir do seu problema, né? Mudar de emprego, mudar de casamento, mudar de cidade, de estado, de país. O que adianta na sua vida se apegar com Deus? Porque Ele te dará vitória, seja onde você estiver, né? Noemi e sua família saíram dessa terra, né, para não viver aquela situação que estava tão lamentável na terra dela. E de repente vai para um lugar que achando que ia ser uma maravilha, e as tragédias acontecem na vida de Noemi. Olha, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Não queira mudar de emprego, de cidade, seja o que for, se não for o que Deus tem para você. Porque os problemas que você tem lá vão te acompanhar. Pode ser outro tipo de problema. Se você tem que passar por aquela situação para o seu crescimento, você vai passar, sendo lá no lugar onde você já está ou sendo em outro lugar. Você vai ter que viver o processo que tem para passar. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Tem que completar aquele processo
da bênção, do crescimento de Deus para a sua vida. Daí você vai ser alcançado pelo favor de Deus, mas quando você não querer pular, fugir dos processos de Deus. Não queira fugir dos processos de Deus. Aqui está em luta, é perseguido, saiba que em todo lugar que você for, você vai ser perseguido, o trabalho vai ter os espinhos, né? vai ser com suor do rosto, vai ser com dificuldade, mas a única coisa que você tem que estar firme no seu pensamento, que você tem Deus na sua vida para te ajudar em tudo, os meus momentos, em tudo, fazer você ser vitorioso, ser vitoriosa, ser abençoada e crescer neste lugar que você está. Você não precisa mudar daí para ser abençoado, você não precisa mudar daí para evitar esse problema. Você precisa se apegar com Deus, crer que Ele é contigo, que esse mal não vai durar para sempre. Esse mal vai sair da sua vida e você vai conquistar tudo que Deus já te prometeu. Noemi sai da terra dela, né, temendo aquele momento difícil lá, e de repente ela vê numa terra estranha, onde ela deixou seus familiares, seus amigos, e o que acontece na vida de Noemi? Ela perde seu marido vem a falecer, depois seus 2 filhos falecem também, morrem, e Noemi se vê só, numa terra estranha, né? Estranha porque não era do povo dela, né? Era um povo que, se você ver na Bíblia Sagrada, era um povo que não tinha nem direito, né, de servir a Deus lá no templo, né? Eles eram separados, assim, era um povo amaldiçoado. Os povos amonitas e os moabitas eram amaldiçoados. E ela foi para essa terra, né, viver lá. E de repente ela estava naquela terra estranha, era uma estrangeira, e agora viúva, os filhos que podia cuidar dela, ela já era uma certa idade, não tinha mais os filhos, que iria cuidar, que ia trabalhar, trazer o sustento, e ainda, ela tem 2 noras com ela. Ela resolve voltar para sua terra, e no caminho, quando ela está indo, suas noras estão a seguindo, e ela pega e fala: minhas filhas, vão embora, voltem para sua casa, voltem para os seus deuses, vão servir lá o seu povo, eu não posso mais dar filho para vocês, porque era o costume assim, quando uma esposa ficava viúva, era o próximo filho dessa mulher, dessa sogra, que ia casar com essa mulher e ressuscitar a memória, né? E a memória dos filhos que viessem ia estar, fazendo que a memória daquele homem que tinha morrido não fosse esquecida. O filho seria daquele homem, né, que já tinha partido, era como se fosse dele. E a Noemi fala assim: olha, não tenho mais como dar filho para vocês, né? E se eu tivesse condição, vocês iam esperar até ele ser grande, ser adulto, para que você pudesse casar com ele? Não, volte, insiste com ela, insiste. E a órfã acha melhor mesmo voltar para casa e volta. Mas Ruth, ela tem a decisão bem guardada no coração dela, que ela não vai abandonar a sua sogra. E ela fala para Noemi: Noemi, eu não vou te deixar. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu quero morrer também ser enterrada lá. Não adianta, né? Em outras palavras, ela está falando: não adianta você querer se livrar de mim. Eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. Eu conheci agora o Deus que eu não conhecia lá do povo de Moab. Eu conheci o Deus verdadeiro, eu não vou te deixar, Noemi, eu não vou deixar, né? Ruth estava querendo dizer com a atitude dela uma coisa dessa, porque ela tinha vivenciado que era um Deus na vida de Noemi, ela tinha conhecido o Deus verdadeiro, e elas duas voltam para a terra, e quando todo mundo vê a Noemi, fala: Noemi voltou, e ela fala: não me chame mais de Noemi, eu sou Mara, sou amarga, me chama de amarga,
porque agora eu só vivo sofrendo, o sofrimento que veio para mim, não tem nem como me chamar de Noemi, eu sou amarga, me chame de amarga, né? Mara significa amarga, né? Me chame de amarga, porque não tem felicidade para mim. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes você tá igual a Noemi, né? Tudo que poderia imaginar aconteceu na sua vida. Pareceu que igual um raio, né? Caiu lá, pá, partiu tudo e caiu só na sua cabeça, só tem caído na sua cabeça e tem sido aquela coisa, aquela destruição em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer para você que há um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a sua história e quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você permaneça nessa amargura. Como Noemi, falando eu sou amarga, no meu nome não é mais Noemi coisa nenhuma, né? Muitas vezes você está assim, se sentindo, você, eu não sou nada, eu nem sei mais o que é se sentir amado, se sentir querido, eu não sei, nem não tenho nem condição de orar, eu não tenho condição de mais nada, eu tô assim, no fundo do fundo do fundo do poço, não tem mais onde cair mais, que tudo que tinha que acontecer parece que aconteceu só para você. Eu quero dizer que se você está aí no fundo do poço, tem um Deus que quer te tirar desse poço, que está com as mãos estendida para segurar nas suas mãos e te levantar dessa situação, te levantar dessa vergonha, trocar as suas vestes, colocar veste de júbilo, de louvor, de honra na sua vida. Deus tem visto todo o seu sofrimento, Deus viu todo o sofrimento de Noemi, Deus não desamparou Noemi. E a gente vai ver pela história, Ruth vai lá pegar os restos de trigo que ficava nas colheitas, sempre era deixado um pouquinho lá para os estrangeiros, para as pessoas menos favorecidas poder apanhar aquele restinho, aqueles restolhos. E Ruth está indo lá no campo e pegando aqueles restolhos, aqueles pouquinhos, e leva para casa. Lá ela conhece um homem. Ela conhece um homem, Boaz. Ele vai ser o resgatador de Noemi, de Ruth. Né? Noemi já não tinha mais idade, né? Mas como Deus é bom, Ele coloca um homem rico, um homem abençoado, e aquele homem se torna resgatador, né? Era o próximo da descendência de Noemi, que ia resgatar, que ia se casar com a Ruth e podia resgatar todos os bens de Noemi pertencente a ela e fazer com que ela fosse favorecida, que ela fosse abençoada novamente. E Noemi, nessa situação tão lamentável que ela está, ela tem uma nora que agora é a amiga dela, é aquela que está ajudando, aquela que está auxiliando, aquela que está trazendo um alimento, que está lutando, está indo lá no sol para catar o alimento e trazer para casa. E aquele homem se casa com Ruth, Ruth tem um filho, e o filho de Ruth, né, Noemi segura nos braços, daí fala, Deus foi bom comigo, Deus restaurou a minha sorte, Deus me abençoou que eu pude ter um filho, porque o nosso neto é como o nosso filho, né? E ela ali se alegra, ela pôde ver o crescimento da criança, e ela pôde viver o novo de Deus para a vida dela. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer na sua vida. Vamos ver a vida de Ruth. Já falei de Noemi, né? Passou toda a tragédia, mas o final de tudo foi maravilhoso, que ela teve a recompensa de Deus, pôde ter um futuro abençoado, pôde ser restituída da sua terra, pôde ser restituída até de um netinho maravilhoso, teve uma nora amada, abençoada. Daí eu tenho certeza que ela não quis nem chamar mais de Mara,
vou chamar Noemi, porque foi o que Deus me chamou desde o começo que me fez, né? Desde o meu nascimento, e Deus quer mudar a sua sorte. Agora pare para pensar, vamos pensar o lado de Ruth. Uma mulher que vivia num povo sem direito nenhum entre os judeus. Uma mulher que era para ser um futuro insignificante. Uma mulher que não tinha nada para dar certo, nada. Pensa, ela acha o marido morre, ela nem chegou a ter filhos, né? Morre. E ela se vê com uma sogra que também não tem nada, mas ela fala assim, não, eu vou, seu Deus, Noemi, vai ser meu Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, que Deus colocou na minha mão. Deus me deu essa mulher tão sofrida para cuidar, e eu vou cuidar com amor. Eu vou cuidar como se fosse, né, minha mãezinha, eu vou cuidar mais do que minha mãe, e vou assim favorecer em tudo que eu puder essa mulher. E ela vai, e por causa da atitude de Ruth, ela pôde ter um futuro maravilhoso. Pensa, muitas vezes ela voltaria para a terra dela e ali teria acabado a história de Ruth. Ninguém mais ouviria falar de Ruth. Seria uma mulher que ia voltar para os seus costumes, porque ninguém mais ouve falar de órfã, né? Acaba ali, ela volta para casa e encerrou a história dela. Ninguém sabe se ela se casou novamente, como que ela viveu, se ela foi a mesma. Não! Porque não há futuro você estando longe da presença de Deus, longe da palavra de Deus. Não há futuro, não há bom futuro. Não há nada que se compare estar andando segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. E Ruth tem esse privilégio, ela não abre mão de servir a Deus. Ela conheceu Deus através da Noemi, porque ela fala, seu Deus, Noemi, será o meu Deus. Quer dizer, ela falou assim, não abro mão desse Deus que eu conheci. Se eu voltar lá para minha terra, eles servem a outros deuses, e eu posso ser corrompida novamente pelo que eu cresci, pela minha família. Eu não vou ser corrompida. Eu vou servir o Deus verdadeiro de Noemi. O seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. O seu Deus vai ser o meu Deus, Noemi. E é o que Ruth faz. Ela realmente serve a Deus. E realmente tem a história mudada. Ela casa com Boaz. Ela tem filho. Ela casa com um homem rico, um homem abençoado. Ela entra na genealogia de Jesus. Pensa, quando o Moabita poderia entrar? Um povo amaldiçoado. Mas pela atitude de Ruth, ela pôde entrar na genealogia. Pense nas suas atitudes. Ruth não tinha nada, nem condições para chegar a lugar nenhum. Mas quando ela decidiu que Deus seria o Deus dela, o Deus criador dos céus e da terra, a vida dela mudou por completo. Não ficou do mesmo jeito. Olha, vamos pegar um outro exemplo. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, que tinha uma casa de prostituição. Ela só ouve falar o que Deus fez. Ela ouve falar que Deus favoreceu Israel, o povo de Israel, com a abertura do Mar Vermelho. Ela ouve falar que os reis, que o povo ali de Israel, né, vence. E ela ouve aquelas maravilhas, o maná no deserto. E ela já ela não era daquela cultura. Com certeza servia aos outros deuses. Com certeza a criação era outra. Ela ouve falar, só ouviu. E ela fala assim, não, é diferente. Essa turma é diferente. Essa turma serve ao Deus verdadeiro. Essa turma. E ela ali protege 2 homens que entram na cidade, os 2 espias. Guarda eles para que a turma não pegue. E ela fala, ouvi falar de vocês, o que Deus fez com vocês no deserto, os milagres. Lembra de mim quando vocês entraram aqui para destruir, porque certamente Deus entregou essa cidade nas suas mãos. Olha, ela já proferindo
a verdade que Deus tinha já planejado entregar aquela terra. Ela acreditou que Deus era com aquele povo, ela protegeu, e aquilo mudou a história de Raabe. Ela passa, ela e toda a família, a ser protegida pelo povo de Israel, não é destruída. Ela é tirada daquela cidade de Jericó, quando a cidade vai ser destruída, porque tinha a marca lá que os combinaram, vamos pôr aí um pano, você amarra aí na sua janela, quando nós viermos para destruir, porque ninguém vai saber, só aqueles 2 espias sabiam onde ficava a casa de Raabe, né? Falou assim, você marca aí a sua casa, se não tiver a marca, nós estamos livres da nossa promessa que fizemos para você, do nosso juramento. Mas se nós chegarmos e virmos a marca na sua janela, quem estiver na sua casa, a sua família, serão salvos por causa da marca, por causa da promessa que nós fizemos. E assim foi. Eles foram tirados de lá. Aquela cidade foi totalmente derrubada, queimada e incendiada, e nada sobrou. Por quê? Porque ela tomou uma decisão de crer no Deus que ela já tinha ouvido falar, nunca tinha vivido nem experimentado nada de Deus. E você já tem vivido tanta coisa de Deus, tanta situação que você já foi favorecido por Deus, e agora está se deixando levar pelo esse problema que você está passando, pela situação difícil, e você não, parece que acabou sua fé, acabou sua esperança, né? Uma mulher que não era do povo de Israel creu no Deus de Noemi. Uma mulher que não era do povo de Israel creu no povo. A Raabe creu no povo, no Deus que tinha tirado aquele povo das mãos de Faraó e tinha trazido. E ela foi favorecida porque ela creu e quis estar, né, do outro lado, mudar a vida dela, e teve a vida abençoada. Entrou também lá na Bíblia, na genealogia. Pense como uma atitude muda tudo, né? Ali, quando Raabe pôs aquele pano, simbolizava o sangue de Jesus, o cordeiro que foi morto por nós. Jesus já verteu o sangue dele, para que você tivesse vitória, já verteu o sangue dele, já sofreu, já pelas pisaduras dele você já foi sarado, por isso você tem direito à saúde. Ele se fez pobre para que você fosse uma pessoa abençoada, próspera nessa terra. Para que crer nas más notícias? Para que se deixar levar pelo que você está vendo aí? Não ande por vista, ande pela fé no Deus Todo-Poderoso, né? Raabe não conhecia, andou pela fé, porque ela falou, não, alguma coisa tem diferente. Eu tenho que fazer parte disso. Que você queira fazer parte de Deus, da palavra de Deus, assumir o que Deus tem para a sua vida. Não fique aí se deixando levar pelas situações, não fique se guiando pelo seu sentimento. Você já reparou? Nosso sentimento, muitas vezes a gente acorda feliz, de tarde está meio triste, de noite está, né, bravo, nervoso. Você não tem que se guiar pelo seu sentimento. Você tem que se guiar pela palavra de Deus, que ela não muda, ela é imutável. Não muda. Hoje é isso, à tarde é isso, de noite continua sendo a mesma, vai passar 10 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos. Ela continua a mesma. Por que então se agarrar pelo que você está vendo, ou pelo seu sentimento? Né? O sentimento da gente, o nosso coração é enganoso. Como que eu vou me guiar pelo que eu estou sentindo? Não segui, né? Ontem, vou contar isso como testemunho, eu acordei assim, uma tristeza, não sei de onde que veio, do inferno. Acordei triste, batido, mas um batimento muito profundo. E eu falei assim, não aceito, porque as minhas emoções não me guiam. Eu não posso acreditar nas minhas emoções, eu não vou acreditar. Eu vou crer na palavra de Deus. Daí eu fui na mente procurando as palavras de Deus e fui me enchendo de Deus e fui falando,
declarando a palavra de Deus para minha vida, e foi declarando, e fui declarando, e fui declarando. Daí já aproveitei para orar, e já fui determinando. Eu falei, não, eu não vou me guiar pelo meu sentimento. Meu sentimento não sabe de nada, quem sabe de tudo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sabe tudo, Deus é que sabe de tudo. A palavra dele tem tudo, não se guia pelo seu sentimento. Sentimento a gente muda, um dia tá feliz, outro dia tá triste, outro dia tá saltando de felicidade, daqui a pouquinho não se guia pelo seu coração, se guia pela palavra de Deus. Não se guie pelo que você está vendo aí na sua vida, se guie pelo que Deus ainda vai fazer, se guie pela palavra, né? Olha, né? Ruth não tinha futuro se você fosse ver ela ali com Noemi, voltar para a terra de Noemi, uma viúva, mas ela não se guiou pelo que ela estava vendo aparentemente, ela se guiou porque agora ela servia ao Deus de Noemi, ela servia ao Deus que ela estava conhecendo. E Deus mudou a história dela. Deus quer mudar a sua história. Não se guie por seu sentimento. Não se guie por conversa de pessoa. Não se guie por situações. Ah, minha cidade está isso. Ah, o mundo está assim. Se guie pela palavra de Deus, que você é mais que vencedor. Que você tudo pode naquele que te fortalece. Se guie porque as bênçãos do Senhor enriquecem no acrescentadores. Se guie que Deus é contigo. Né? A palavra de Deus fala, passarão céus e terra, minha palavra não passarão. Né? E Deus fala que até a consumação do século, né? A palavra dele não passa, não muda. Deus é na sua vida, embora você possa não estar vendo a situação, mas está sendo mudada. Você nunca estará sozinho, não esteve sozinho, não está sozinho. Por quê? Porque Deus fala, estarei contigo até a consumação do século. O que eu tiro com isso? Eu estou com Deus. Embora ninguém esteja comigo, Deus está comigo em qualquer situação, independente de quem eu seja. Eu sou fraco, sou falho, sou pecador, mas Deus está comigo, porque a palavra dele diz que estarei convosco todos os dias, nos momentos bons, no momento felizes, no momento triste, no momento difícil. Deus está com você. Né? Muitos abandonam o barco na hora da dificuldade, né? As amizades, tantas pessoas. Deus não abandona o barco, Ele sempre estará no seu barco. Muitas vezes Deus esteve aí esquecido no seu barco, né? Você deixou ali Deus ali paradinho ali, distante de você, mas Ele continua no seu barco. Vai lá acordar Ele, né? Como a passagem dos discípulos. Falar, mestre, acorda, não se deixe que nós pereçamos, não deixe. Muitas vezes você está precisando se acordar na palavra de Deus. Falar, Deus me ama, Deus tem um bom futuro, Deus é comigo, nenhum mal me sucederá, porque eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo, eu vou estar lá todo dia, morando, todos os dias, habitando. Deus é contigo. Não se esqueça disso. Não ande por vista. Não ande pelo seu sentimento. Porque isso, por aquilo, porque disso, pelas notícias. Seja lá o que for. Se movimente. Ande pela fé. Ande sob a palavra de Deus. Firmado na palavra de Deus. Agarrado como uma boia, como uma tábua de salvação. Ele vai, nele você terá bom futuro, haverá bom futuro. Não olhe, né, para a aparente situação, porque é mentira de Satanás. O que Deus tem para você é lindo e maravilhoso, né? E o inimigo muitas vezes se levanta, você pode falar assim, mas se levantou de uma forma, porque o inimigo das vossas almas sabe que a sua bênção está assim, ó, tão pertinho. Então o que é a função dele? É desanimar, é matar os seus sonhos,
destruir o seu sonho, destruir sua fé, destruir o seu sentimento, te jogar para baixo, te levar para o passado. Ignore as más notícias, ignore os seus pensamentos, ignore o seu coração que é enganoso, mas ser firme na palavra de Deus, seguir o que Deus tem para você. Veja que história linda. Ruth, ela não olhou para a situação, né? Se ela olhasse, ela podia falar, melhor voltar para a casa do meu pai, que lá eu vou estar mais protegido. Ela falou assim, não, eu conheci um Deus que eu não conhecia. E mesmo a situação parecendo brava, difícil, não sei no que vai dar lá na terra de Noemi, porque eu não conheço ninguém, aqui é meu povo, eu vou deixar todo o meu povo, por amor a esse Deus que eu tô experimentando e começando a viver com ele. Deus é o Deus que pode te levar longe, pode fazer você alcançar altos voos, alcançar os seus sonhos. Ele pode te guardar, Ele te dará bom futuro, Ele tem muitas coisas para realizar na sua vida. Não dê ouvido para os seus sentimentos, não dê ouvido. Quando começar aí na sua mente aquela tristeza, no seu coração, aquele desânimo, põe para correr. Você não é obrigado a pensar tudo que lhe vem à mente. Não é obrigado. Você tem o domínio que Deus te deu de tirar esse pensamento e pôr um outro pensamento bom na sua mente. Você também tem o seu domínio de não aceitar aquela tristeza. Ela sai pra lá, expulsar, já pega lá um versículo, já põe um louvor, começa a cantar e vai repreendendo. Quando você vê, aquela tristeza foi embora. E se você tivesse dado lado, vazão, você teria passado o dia inteiro amargurado, triste, se sentindo sozinho e se sentindo lá no chão, oprimido. A escolha é sua. Noemi escolheu Deus. O Deus da Noemi, a Ruth escolheu o Deus da Noemi. Orfa voltou, mas Ruth escolheu Deus da Noemi. Raabe escolheu Deus Todo-Poderoso, mesmo sem conhecer Ele, mas só de ouvir falar do que Ele fez, do que Ele poderia fazer na vida dela. E ela teve uma vida transformada, viveu o que ninguém naquela cidade pôde viver, porque a cidade foi destruída, todos foram mortos, ninguém viveu, não sobrou. Mas ela e a família dela sobrou, porque ela creu. Ela creu no que ela tinha ouvido, ela não tinha visto aquelas maravilhas. Você não tem que ver para crer, você tem que saber que se Deus falou através da palavra dele, se cumprirá na sua vida. Independente de situação, independente de como, Deus te fará chegar lá. Deus te fará, né? Ruth, se pensar, como que ela poderia falar assim, a possibilidade dela casar com um homem bem-sucedido, de entrar lá na genealogia de Jesus, de ser aquela... Quando? A única assim, possibilidade aos olhos humanos era ser mais uma, né, que ia voltar para a terra dela e acabar uma vidinha miserável, uma vida se arrastando. Mas quando ela teve Deus como Deus da vida dela, a vida dela mudou. Você tem o Deus Todo-Poderoso na sua vida, que vai mudar a sua vida, a sua história. Não abra mão de Deus por nada. Você conhece Deus, você conhece a palavra de Deus. Porque como que a gente conhece Deus? É conhecendo a palavra de Deus, a gente conhece Deus. Não seguir pelo seu coração. Haverá bom futuro para você, se você se firmar na palavra de Deus e deixar ser guiado por essa palavra, ser guiado por Deus. Deus te ama. Então eu quero dizer para você, haverá bom futuro. Bom, não é ruim, não é mais ou menos, não é médio, é bom futuro. Eu tenho um costume de falar assim, se ninguém crê, eu vou crer.
Ah, se ninguém quiser servir a Deus, eu vou servir. Embora que se ninguém queira, não tem problema. Importa o que a decisão que eu tomei, vou servir a Deus. Tome a sua decisão. Eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus, igual a Ruth. Eu vou, seu Deus vai ser meu Deus, Noemi. Não tem jeito. Não tem como você escapar de mim, Noemi. Não tem. Eu conheci o Deus verdadeiro. Eu vou servir esse Deus. Eu vou servir. Não adianta você me mandar embora. Eu vou servir esse Deus. Eu vou cuidar de você. Porque esse Deus já colocou no meu coração que eu vou cuidar de você. Se você for pra lá, eu vou. Se você for pra cá, eu vou. Se você morrer ali, eu vou me sentir errada. Porque esse privilégio de conhecer o Deus verdadeiro, não há preço que pague. Ponha no seu coração. Serva a Deus com alegria, com amor, com dedicação, com respeito. Ainda que ninguém mais respeite a palavra dele. Ainda que ninguém mais o honre. Seja aquele que honra. Seja aquele que respeita. Seja aquele que quer servir, que quer agradar a Deus nas mínimas coisas, nas coisas grandes. Você vai ver o que Deus fará na sua vida. Daí, quem não serve a Deus, o futuro pode ser incerto se ele não se voltar para Deus. Mas você, tomando a decisão, como Ruth, seu Deus será o meu Deus. Queira esse Deus todo-poderoso na sua vida. Você vai ver. Haverá bom futuro quando a sua decisão for de coração, de alma, sabe? Com atitude, demonstrando com atitude no dia a dia. Você vai ver que o que está torto vai se endireitar. O que lá do fundo do poço você vai estar, não vai permanecer. Deus vai te levantar em honra, porque Ele honra aqueles que o honram. E se você honrar a Deus, haverá bom futuro. Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela decisão que um dia tomamos em te servir. Pela decisão, Senhor, de ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador. Guia os nossos passos. Essas pessoas que estão tomando a decisão hoje, Senhor, de ter o Senhor como Deus, não o sentimento, não as palavras da pessoa, não os pensamentos. Guia o pensamento, guia os passos, endireita a nossa vereda, aplane os nossos caminhos, conduz na tua palavra. Senhor Jesus, ser o nosso Deus, o nosso Salvador, ser, Senhor, tudo em nossa vida, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos te honrar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos vivos, com saúde, pela tua palavra em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde pudemos ter o direito de sermos salvos e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós te louvamos, nós te rendemos graça. Todo o nosso louvor e a nossa adoração somente a ti. Em nome de Jesus, Deus te ama muito, muito, muito. Creia nisso, põe no seu coração. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus te ama. Se inscreva no canal, deixa seu joinha, compartilhe, E Deus abençoe, que a graça de Deus esteja na sua vida, que o favor de Deus seja abundantemente todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente. Se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Até lá.